Vamos à resolução da questão número 1 da prova do Colégio Naval do ano de 2021. A prova que iremos resolver é a prova verde. Vamos ao enunciado da questão. Dado um triângulo equilátero ABC de lado X e sabendo que M é o ponto médio do lado BC, é incorreto afirmar que, letra A, o segmento AM tem medida x raiz de 3 sobre 2. Letra B, o triângulo ABC é também um triângulo isósceles. Letra C, a altura H do triângulo ABC é mediana e bissetriz. Letra D, a área do triângulo ABC corresponde ao valor dessa expressão, raiz quadrada da raiz quadrada de 9x x elevado à oitava dividido pela raiz cúbica de 64. Letra E, a altura H do triângulo ABC é igual a x raiz quadrada de 3 sobre 4. Temos aí uma questão de geometria plana que fala sobre o triângulo equilátero, né? No enunciado ele fala que o triângulo ABC é equilátero e a medida do lado é x. Quem conhece bem o triângulo equilátero sabe que a altura dele é o lado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, se você conhece que a altura do triângulo equilátero é o lado raiz quadrada de 3 sobre 2, automaticamente você sabe que a resposta da questão é a alternativa E. Por quê? Porque ele está dizendo que a altura aqui é igual a x, que é a medida do lado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Só que a altura correta é o quê? É o lado x, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então essa já seria a alternativa incorreta, que é o que ele quer, né? Então, a julgar que, supondo que só tem uma alternativa, tá certo, para a gente marcar, então, como a letra E já tem esse erro, que aqui ao invés de ser 2 no denominador tem um 4, o correto é T2, ou seja, x raiz quadrada de 3 sobre 2 é a altura do triângulo equilátero. Então, essa seria a alternativa incorreta e, portanto, a correta para a questão, certo? O aluno, ele, na hora da prova, o candidato iria marcar de imediato, tá certo? Se ele tem esse conhecimento. Mas aí, como a gente vai resolver a questão, tá? Eu vou explorar a solução das outras alternativas. Então, a alternativa A, ele diz que a medida do segmento AM é x raiz quadrada de 3 sobre 2, né? E M é ponto médio do lado BC, como é dito no enunciado. Então, vamos avaliar o item A, tá certo? Vejam, se o ponto M é o ponto médio do lado BC e o triângulo é equilátero, vai acontecer a seguinte particularidade. Quando eu ligar o ponto A com o ponto M, que é médio do lado BC, esse segmento AM que eu acabei de traçar, ele funciona no triângulo equilátero como três coisas. Ele funciona como altura. Então, se ele funciona como altura, esse ângulo aqui embaixo é de 90 graus. Ele funciona também, esse segmento AM, ele funciona também como mediana. Aí isso faz com que o segmento BM seja igual a MC, ou seja, o M é ponto médio, certo? E detalhe que lá já foi dito que esse ponto M, ele é médio, né? Então, o segmento de reta que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, ele é chamado de mediana. Então, a M é uma altura, é uma mediana e também acaba sendo uma bissetriz, ok? Tudo isso que eu acabei de dizer sobre a M, isso pode ser provado, certo? Mas aí eu só estou interessado em avaliar o que diz o item A, tá? O item A está interessado na medida AM, só que a M coincide com a altura do triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero, ela é o lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. E foi dito no enunciado que o lado do triângulo equilátero
ele é igual a x. Portanto, a medida AM vai ser o lado raiz quadrada de 3 dividido por 2, que é a altura do triângulo equilátero. E, portanto, o que se afirma na alternativa A está correto, ok? Como ele quer o incorreto, então não é a letra A resposta da questão. O item B afirma que o triângulo ABC é também um triângulo isósceles. Ora, o triângulo equilátero, por definição, ele é um triângulo que possui os três lados iguais. Os três lados têm a mesma medida. E o triângulo, para ser isósceles, é necessário e suficiente que ele tenha, no mínimo, dois lados iguais. Ora, o triângulo equilátero, como ele tem os três lados iguais, então ele vai ter, no mínimo, dois lados iguais. E aí, se ele tem, no mínimo, dois lados iguais, ele é, portanto, um triângulo isósceles, certo? Porque a definição do triângulo isósceles é o triângulo que tem, no mínimo, pelo menos, dois lados iguais. Se ele tem três, ele vai ter pelo menos dois lados iguais e, portanto, ele é um triângulo isósceles. Então, o que se afirma na alternativa B também está correto. Alternativa C. A alternativa C, ele diz, a altura H do triângulo ABC é mediana e é também bissetriz. É o que eu comentei lá na alternativa A, né? Que se você... Aqui está o ponto M, que ele diz que é médio de BC, lá no enunciado original. Se a gente ligar o ponto A até o ponto M, esse segmento, tá certo? Que eu acabei de traçar, esse segmento que eu acabei de traçar na cor azul, tá ok? Ele funciona como mediana, porque eu liguei o vértice até o ponto médio, e o que é que a mediana faz? Divide o lado oposto ao vértice de onde ela partiu em duas partes iguais, né? Então, a M é mediana, tá certo? É também bissetriz do ângulo de onde ela partiu. Então, vai dividir o ângulo ao meio. Isso porque o triângulo ele é equilátero, tá certo? Acontece isso também no triângulo isósceles, tá ok? Mas não vai acontecer com qualquer segmento que vai do vértice até ponto médio do lado oposto, não. É só até o ponto médio do lado que é desigual. Lá, isso falando do triângulo isósceles. No equilátero vai funcionar com qualquer mediana dele, tá certo? A que sai de A, a que sai de B e a que sai de C. Então, além de ser mediana, é bissetriz e é também a altura, isto é, esse ângulo aqui embaixo, ele é um ângulo de 90 graus. Então, a altura H, né, que é esse segmento AM, funciona como altura mediana e bissetriz no triângulo equilátero e a afirmação da alternativa C está correta. A alternativa D, ele quer saber se a área do triângulo ABC corresponde ao valor daquela expressão ali, certo? Inicialmente vamos calcular a área desse triângulo ABC, ok? A área desse triângulo ABC, que eu vou representar da seguinte forma, isso aqui vai indicar a área do triângulo ABC. Como ele é equilátero, ela pode ser calculada em função do lado. A área do triângulo equilátero em função do lado, já que o lado é x, é o lado ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4, certo? Essa é a fórmula para a área do triângulo equilátero em função do seu lado. É o lado ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, para julgar se o que se afirma na alternativa D está correto ou não, eu tenho que simplificar aquela fração ao máximo e tentar mostrar que ela é idêntica a essa aqui ou não, certo? Então, vamos simplificar a expressão. A expressão é raiz quadrada da raiz quadrada de 9x à oitava dividido pela raiz cúbica de 64, ok? Ora, o radical mais externo eu vou repetir.
E o mais interno, ele tem dentro dele 9x à oitava. Então, eu posso já extrair essa raiz quadrada de 9x à oitava. A raiz quadrada de 9 é 3 e a de x à oitava é x à quarta. Ok? Supondo, claro, que x é positivo, pois ele é medida do lado do triângulo. Aí isso dividido pela raiz cúbica de 64, que é igual a 4. Agora eu tenho essa raiz quadrada, que no caso do 3, como ele não é quadrado perfeito, ele vai continuar no radical. E a raiz quadrada de x à quarta é x ao quadrado, ficando, portanto, x ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 4, que coincide com o que eu chamei de área do triângulo equilátero. Então, o que se afirma na alternativa D está correto, certo? E aí a alternativa é: a altura H do triângulo ABC é igual a x raiz de 3 sobre 4. Ora, a gente viu que a altura ela vai do vértice A até o ponto médio do lado oposto, que é o ponto M. Então, a altura seria esse segmento azul que eu estou traçando aí, tá certo? E se a altura forma ângulo de 90 com o lado oposto, aí essa altura ele chama de H, ok? Só que a gente viu que a altura do triângulo equilátero, ela é o lado multiplicado pela raiz quadrada de 3 dividido por 2, certo? Isso aqui é bem trivial, bastante conhecido. A altura do triângulo equilátero é o lado raiz quadrada de 3 sobre 2, ok? E ele afirma na alternativa E, que é x raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, o que ele afirma na alternativa E é falso. Portanto, a alternativa E é a alternativa correta da questão, certo?